Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o livro de Apocalipse. Agora vamos dar introdução à lição número 2 do estudo do Apocalipse e quero dizer que é uma honra estarmos juntos novamente. Vamos pedir a Deus que nos abençoe a fim de que nós possamos compreender conforme a sua vontade? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nos entregamos agora em Tuas mãos, a fim de que a nossa atenção seja voltada ao estudo da Tua Palavra e que as nossas mentes sejam orientadas por Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender a verdade que vem de Ti, a única verdade de todo o universo. Pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo número 2, o verdadeiro herói. É um estudo que eu considero um tanto quanto fácil e prático, né? Ele ainda não traz muita simbologia, então é fácil da gente entender. Claro que para aqueles que já conhecem Jesus, o verdadeiro herói é Cristo, né? Então vamos ler essa introdução juntos? Multidões nas arquibancadas de um estádio gritam o nome de um habilidoso jogador de futebol. Jovens acampam uma noite esperando a bilheteria abrir para comprarem um ingresso para a apresentação de estreia de um musical. Um ativista político é aclamado como a esperança de renovação para a sociedade. Um carismático líder religioso é rodeado por gente que estende a mão para tocá-lo, na expectativa de que algo sobrenatural aconteça. Esses são os ídolos do mundo, gente normal, como você e eu, mas cujo carisma atrai a admiração de muitos. No entanto, por mais que venham a realizar coisas boas, são incapazes de resolver os verdadeiros problemas humanos. Podem entreter pessoas, porém não podem torná-las felizes. Podem governar pessoas, porém não podem regenerá-las. Podem até fazer milagres, porém não podem salvá-las da morte eterna. O Apocalipse apresenta o verdadeiro herói da humanidade. Ele é o único capaz de trazer paz ao coração perturbado, consolo para a alma angustiada, esperança para quem já cansou de chorar e salvação para o perdido. Diferente dos ídolos humanos falíveis e instáveis, ele é todo-poderoso, fiel e eterno. Venceu a morte e viverá para todo sempre. Conheça nesse estudo o verdadeiro herói que deseja conquistar grandes vitórias para você. Amém? Que assim seja. Quem é o centro da revelação no Apocalipse? Isso está escrito em Apocalipse 1, verso 1. Nós já lemos, né, no outro estudo, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então João escreveu Apocalipse de acordo com a notificação que o anjo lhe deu, enviado por Jesus, a quem Deus mostrou todas as coisas. Então o centro de Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo, como está escrito aí abaixo. No Apocalipse, Jesus Cristo é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes, e em todo o livro existem cerca de 250 referências a ele. A figura de Cristo surge em todas as visões do livro. O Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus. Isso pode ser notado na maneira como ele se apresenta. Que maravilhoso, né? Sabemos que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, é o centro das atenções e a solução para todos os problemas. É aquele quem vai pôr fim a todo mal, né? Que vai trazer à tona toda a verdade
todos os questionamentos. Eu sinto que nesse momento, na fase que nós estamos vivendo de início do estudo de Apocalipse, você pode estar sentindo assim falta de algo. Alguma coisa pode parecer assim estar meio distante daquilo que você imaginava que fosse estudar o livro de Apocalipse. Mas eu quero te dizer que mais à frente nós vamos entrar em detalhes das figuras, das simbologias, e você então vai poder estar aí satisfazendo essa sua vontade de conhecer o desconhecido. Tome muito cuidado para não desanimar nessa fase do estudo, porque aqui nós estamos fazendo a introdução para podermos entender a grandiosidade das revelações que são feitas em Apocalipse. Mas para isso nós precisamos passar por essa fase de entender os pequenos detalhes que na verdade são grandiosos, né? Mas o Espírito Santo colocou no meu coração nesse momento o desejo de fazer esse alerta a você. Cuidado para não acreditar, né? Você não deve acreditar no que Satanás pode estar sussurrando ao seu ouvido, que esse estudo não é bem o que você esperava, que a coisa aqui é meio desanimada, né? Mas não é bem assim. As grandes revelações são feitas por meio de pequenos detalhes. Nós só vamos conseguir compreender o todo se entendermos esses detalhes pequenos. Por isso o estudo está repetindo praticamente o primeiro estudo. Só que agora o segundo estudo ele é mais centralizado na pessoa de Jesus. Quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Segundo Apocalipse 1, do verso 13 ao verso 18. Vamos ver quais são essas características? E no meio dos candeeiros, né, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. Então tinha uma veste longa e tinha uma cinta à altura do peito. Notem que não era uma cinta na cintura, né? Era cingido, tinha uma faixa na altura do peito. Com uma cinta de ouro. Essa cinta era de ouro. A sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã. Assim como Moisés foi ficando aos poucos, né? Foi se encontrando com Deus e seu cabelo foi clareando. A gente vê isso nas histórias que a gente ouve de Moisés quando a gente estuda, né? Como a neve, os olhos como chama de fogo, vozes que queimam quando olham para nós, porque o pecado nos faz temer esses olhos tão puros e tão próximos de Deus, sendo o próprio Deus. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Quer dizer, falando aqui como representante de todos os povos, né? Uma língua que todos entendem e entenderão. Né? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, nós já lemos em alguma passagem bíblica que a Bíblia é como uma faca de 2 gumes. Então aqui saiu os evangelhos, né? A mensagem bíblica que sai da sua boca. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. A glória de Deus, né? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Alguém passou por essa mesma situação. Daniel, quando foi dado uma certa visão, Daniel também cai sobre o chão, não consegue falar, não consegue reagir, é tocado no ombro, é colocado de pé, depois é tocado na boca e é mandado que ele fale. E ele então recobra as forças para falar. A mesma situação aqui com o João, ao ser colocado diante dessa visão, né? Que coisa maravilhosa. Quem nos sustenta é o poder de Deus. Né? Então pôs a mão direita em mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus.
Aí faz uma pergunta aqui na frente, né? Assinale as alternativas corretas. Como a gente viu ali, as roupas de Jesus, né? Talares compridas, então, seus cabelos alvos como a lã, a voz como de muitas águas, uma voz que fala e é entendido por todas as línguas e todos os povos. O cinto de prata? Não. O cinto é de ouro, né? Os pés como diamante? Também não, né? Os pés eram como bronze refinado no fogo. E o rosto brilhante como um sol, sim. O rosto brilhante como um sol. Essa figurinha do rosto de Jesus, ele nos leva a uma figura daquela Bíblia que eu havia explicado há um tempo atrás, lembra? Vamos tentar ver se a gente consegue centralizar essa figura. Vamos ver se o aplicativo aqui me ajuda para a gente estar, então, tendo essa imagem de Jesus aí que é declarado nesse verso. Vamos lá, aplicativo, colabora comigo para a gente não demorar muito. Aí está o nosso Senhor. Cabelos brancos como a neve, a veste talar aí sobre o peito, né? As vestes longas, e cingido, né? Uma faixa aí sobre o peito, coroa de nosso rei. Então essa imagem descrita lá nesses versos de João. Então o nosso verdadeiro herói é mostrado dessa forma aqui, né? Mas ainda há um texto para a gente ler aqui abaixo. João apresenta Cristo nos mesmos termos em que Deus é descrito no Antigo Testamento. Prerrogativa de Deus são atribuídas a Jesus. Sua cabeça e cabelos são brancos como a lã ou como a neve, como Daniel 7:9 também diz. A sua voz era como o som de muitas águas, né? Lá confirmado por Ezequiel 43, verso 2. E ele é descrito como o primeiro e o último, assim como confirmado também por Isaías 44, verso 6 e 48, verso 12. E como Deus vivo, né? Josué 3, verso 10, Salmo 42, verso 2 e Oséias 1, verso 10. O que deixou o escritor de Apocalipse angustiado? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito, então, lá em Apocalipse 5, de 1 a 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado foi a impossibilidade do livro ser aberto. Né? Livro este que ninguém podia sequer olhar para ele. João viu o livro selado com 7 selos, que simboliza todo o destino da humanidade nas mãos de Deus. O profeta chorou por saber que ninguém poderia abrir nem mesmo olhar para aquele livro, até que viu o Cordeiro. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Todavia um dos anciões me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então a angústia de João foi sanada quando ele viu o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, diante de Deus, então, com poder para tomar o livro
em suas próprias mãos, abrir o livro do destino da humanidade, e somente Jesus poderia fazer isso. Quem na Bíblia é chamado Cordeiro? Acabamos até de falar, né? Que quem na Bíblia é chamado de Cordeiro. João, capítulo 1, versículo 29, nos diz que no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele. Então, no momento do batismo, né, de Jesus, Jesus se aproxima de João, e João então diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é chamado Cordeiro? O Cordeiro é o próprio Jesus, né? Ao longo de todo o período do Antigo Testamento, cordeiros foram sacrificados, simbolizando o único e verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que após o sacrifício de Jesus, o véu do templo se rompe, né, se rasga de cima a baixo, e encerram-se então aqueles trabalhos do tabernáculo, né, do santuário aqui na terra, porque agora o nosso sumo sacerdote, né, Jesus morre, ressuscita, se torna o nosso sacerdote, se dirige aos céus, e é encerrado então os trabalhos no santuário, né? E essa é a parte das leis cerimoniais, que são interrompidas após o cumprimento delas, né? Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado? Então vamos a Apocalipse 5, versos 7 a 10. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Até me adiantei, né? Já falei isso, que Jesus tomou o livro da mão. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha onde está a sua oração. A sua oração está lá diante do trono de Deus, sendo guardada para serem colocadas diante de Jesus no momento certo, mas aqui colocadas como comemoração, né, daquele momento. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa linda e maravilhosa! As suas orações estão lá guardadas, né, nas taças de ouro, com incensos para serem entregues a Jesus. Claro que ele já ouviu nossas orações, ele atende às nossas orações, mas agora são como aqueles presentes que os magos levaram até Cristo quando ele nasceu enquanto bebê, aquele incenso que foi levado para Jesus. Agora nossas orações também são dadas a ele como presente. Como quem diz, né? Eis aqui todos os pedidos dos teus servos, tudo aquilo que tu atendestes, e como a tua vontade se cumpriu na vida deles através da fé que professaram em ti. Que coisa linda! E o melhor também de tudo é que no finalzinho, percebeu? Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então o povo de Deus está em todos os lugares, em todos os países, em todas as linguagens, em todas as religiões. Ali se encontra o povo de Deus, né? E que Jesus então comprou para Deus, né, para entregar ao Pai Celestial, a fim de que fôssemos restaurados à sua imagem e semelhança. Então, assim seremos constituídos reino de sacerdotes e reinaremos sobre a terra para todo sempre. Essas são as promessas feitas, né, por Cristo na sua palavra, e reveladas agora aqui em Apocalipse de maneira mais direta. A morte e a ressurreição de Jesus garantem que ele é capaz de ter nas mãos a soberania do mundo. Então, o verdadeiro líder desse mundo, Jesus Cristo.
A sua morte e ressurreição lhe garantem essa soberania. Segundo Apocalipse 5, somente Jesus é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. É necessário que entreguemos a vida a Ele. Só Jesus pode nos limpar do pecado. Na verdade, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. É por isso que em Apocalipse 5, João chorava, sem consolo e sem nenhuma esperança, até que apareceu Jesus. E também é explicado por que os 24 anciãos exclamam com regozijo quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais ele morreu. Lindo demais. Essa é a garantia que nós temos. A palavra de Deus é verdadeira, ela é viva e eficaz e suas promessas se cumprirão em nossas vidas. Que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. E até daqui a pouco, onde nós estaremos então dando continuidade com a pergunta de número 6 em diante. Fica com Deus, um forte abraço e que nós venhamos então a estar juntos daqui a pouco mais.